sendo pecador e o ser humano portando uma natureza pecaminosa que é contrária à vontade de Deus, então o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo e nem obedecer aos justos requerimentos de Deus. Então, estaria o homem irremediavelmente perdido? Felizmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descrito na Bíblia. Você quer saber mais sobre esse tema, a salvação pela graça? Então fique comigo até o final desse estudo. Muito bem, amigos, sejam bem-vindos a mais um estudo da série Ouvindo a Voz de Deus. Esse é o 11º estudo e já faz um tempo que a gente não faz nenhum vídeo aqui porque nós mudamos e nós estamos em adaptação ainda aqui, né? O cenário aqui é improvisado. Estou trabalhando para que o novo cenário seja melhor, mais arrumado. Nós não temos estante, livros ainda, tudo certinho. Então tem sido um pouco difícil, mas logo vai se ajeitar. E para dar continuidade a esse tema, que é a salvação pela graça, eu já quero dizer para você, se você quiser acompanhar esse estudo com o guia de estudo, Ouvindo a Voz de Deus, para você poder responder, tem perguntas e tal aqui, né? Ou PDF ou físico, entre aí na descrição e clica no link que você vai encontrar esse guia de estudo aqui. Bem, a nossa primeira questão aqui nesse estudo é como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento. Nós precisamos entender como era a salvação lá no Antigo Testamento e como é a salvação no Novo Testamento. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, nós lemos o seguinte: porém, Noé achou graça diante do Senhor. E Gênesis 15, verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Falando aqui do patriarca Abraão. E Salmo 6, verso 4, Davi diz: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. E em Salmo 13, verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Salmo 86, verso 15, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Então veja, meus amigos, que a salvação no Antigo Testamento era unicamente pela graça. Nós vimos aqui textos bíblicos que mostram que os escritores do Antigo Testamento confiavam na graça de Deus para serem salvos. Então entenda uma coisa, essa ideia de que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, isso não é verdade, isso não está na Bíblia, isso é uma má compreensão do texto bíblico, ou dos textos bíblicos. A Bíblia diz que naquele tempo as pessoas eram salvas pela graça, todos dependiam da graça. Isso era claro, isso era simples, isso tem que ser simples para nós e claro também. Então, já que no Antigo Testamento a salvação ocorria pela graça, então, de acordo com o Novo Testamento, como nós podemos ser salvos? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 8, nós lemos: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos. Então, olha aqui, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus. E Romanos capítulo 3, verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E em 1ª carta de João, capítulo 5, verso 11 e 12, está escrito assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, como que ocorria a salvação agora no Novo Testamento? A salvação no Novo Testamento é pela graça. Então veja bem,
O plano de salvação do Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação. E você pode conferir isso ali em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 a 20, Apocalipse 14, verso 6, Gênesis 3, verso 15. Então, a graça existe desde sempre. Não é uma coisa nova só do Novo Testamento. Se você ler Gênesis 3, verso 15, ali está o chamado proto-evangelho, ou seja, a primeira mensagem, a primeira profecia messiânica. Agora, o que foi que Jesus fez para nos salvar? Hebreus capítulo 9, verso 22 diz assim, ó, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então o que Jesus fez para nós? Ele derramou o seu sangue. Em Romanos 5, verso 8, mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus nos salvou através da sua morte na cruz. Então veja bem, nós somos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus é um dom dado da parte dele por nós. Mesmo nós sendo pecadores e não merecendo nada, Deus nos ama e envia o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. Mesmo sem a gente ter feito nada para isso, porque a nossa natureza pecaminosa não nos permite produzir obras, boas obras que sejam aceitáveis diante de Deus para nós sermos salvos. Muito pelo contrário, a única pessoa que teve uma natureza humana que não foi pecaminosa e que pôde produzir justiça e obras dignas para a salvação foi a Jesus Cristo, com a sua natureza humana incontaminada pelo pecado, graças a Ele. Mas uma vez que temos fé em Jesus e nos seus méritos, nós damos 6 passos que confirmam a salvação. E a palavra de Deus, a Bíblia, apresenta 6 passos que confirmam a nossa salvação. Vamos lá para o primeiro passo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31, nós lemos: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E Atos capítulo 4, verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja bem, o primeiro passo que uma pessoa dá, que confirma que ela aceitou a salvação, é quando ela crê em Jesus como seu Salvador. Agora, o segundo passo está em Atos capítulo 3, verso 19, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então veja só, de acordo com Atos capítulo 3, verso 19, o segundo passo é o arrependimento e a conversão. O que é arrependimento? Arrependimento não é remorso. O arrependimento verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus, e de acordo com o livro Caminho a Cristo, é a tristeza pelo pecado, por magoar a Deus, e o afastamento do pecado. E a conversão é dar meia volta, mudar de rumo. Você seguir uma vida torta assim, uma vida cheia de pecado assim, você abandona esses pecados e muda de rumo, vive uma outra vida. Isso é conversão. Agora, o terceiro passo está em 1ª Carta de João, capítulo 1 e o verso 9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja que o terceiro passo é confessar os pecados. E agora, o quarto passo que confirma a salvação na vida de uma pessoa está em Mateus capítulo 19, e o verso 16 e o verso 17. E ali diz o seguinte: e eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, o quarto passo é uma harmonia com os 10 mandamentos. E agora, qual é o quinto passo que confirma a salvação na vida de uma pessoa? Está lá em Marcos capítulo 16, verso 16, porque diz assim: quem crer e for batizado
será salvo, porém quem não crer será condenado. Então, meu amigo, o quinto passo que confirma a salvação de uma pessoa é ela aceitar o batismo, assim como Jesus foi batizado. Então perceba que o texto diz que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer não será condenado. Perceba que o texto não diz quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer e não for batizado será condenado. Por quê? Porque não tem como uma pessoa que crê em Jesus, crê em todos os seus planos, a vontade está em harmonia com toda a vontade de Deus e não aceita o batismo. Porque o batismo é para quem crê. E se uma pessoa não aceita ser batizado, ela está dando provas de que não crê, ou pelo menos não crê em completamente todos os ensinos da palavra de Deus, ou em tudo que Deus diz para a gente fazer na sua palavra. Se você crê, a prova, a maior demonstração de que você crê é você aceitar o batismo. Se você não aceita o batismo é porque você não crê. Você não crê completamente. Falta-lhe fé. E a fé nos leva à ação. Ou seja, você não experimentou com todo o poder a graça de Deus na sua vida. Agora em Mateus capítulo 24 e o verso 13, nos fala qual é o sexto passo que confirma a salvação na vida de uma pessoa. Está escrito assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu amigo, você já deu todos esses passos que nós vimos aqui? Ou você pretende dar todos esses passos? Você está se preparando para dar todos esses passos na sua vida? Amém, que bom por isso. Agora, o sexto passo é muito importante. De acordo com Mateus 24 verso 13, você precisa ser perseverante. E ser perseverante é continuar praticando tudo o que você aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos que a gente encontra na vida. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve perseverar na comunhão com Deus, através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Precisa perseverar para que a salvação seja confirmada na sua vida. Então veja só, a salvação é um presente de Deus, é um dom, é Deus quem dá, é Deus quem faz tudo para nós sermos salvos. Então veja só, estes 6 passos que a Bíblia apresenta demonstram se o indivíduo aceitou o dom da salvação. Então, a aceitação de Cristo como Salvador, arrependimento e conversão, confissão dos pecados, a obediência à lei de Deus como resultado da salvação, o batismo por imersão e a perseverança até o fim. Bem, meus amigos, nós já chegamos ao final desse estudo e agora vamos recapitular, fazer um resumo geral de tudo que a gente aprendeu até aqui. Então, nesse estudo, nós vimos que a salvação em toda a Bíblia é pela graça de Deus. Então, para nos salvar, Jesus morreu na cruz. O primeiro passo que confirma a salvação é aceitar a Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter-se. O terceiro passo é a confissão dos nossos pecados. O quarto passo é amar a Jesus e obedecer aos seus mandamentos. E o quinto passo é ser batizado por imersão, como Jesus foi batizado. E o sexto passo é ser perseverante, ou seja, continuar praticando o que a gente aprendeu através do estudo da Bíblia. Em que é que nós devemos perseverar? Perseverar no estudo da Bíblia, no estudo diário da Bíblia, orar, ir à igreja e pregar o Evangelho para outras pessoas que não conhecem. Bem, se você me acompanhou até aqui, nós precisamos sempre ao final de cada estudo fazer um compromisso de fé com Deus e com a sua palavra. Meu amigo, você aceita que a salvação só pode ser obtida pela graça de Cristo? Aceita? Amém por isso. Você compreendeu que aceitar a Cristo é confessar e abandonar os pecados? E é seguir os mandamentos de Deus, ter a experiência do batismo e ser perseverante? Ficou claro para você? Muito bem. Você está disposto a dar esses passos na sua vida? Amém. Que Deus abençoe a você na sua decisão. E para o próximo estudo, a fim de que nós possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, nós devemos entender
a obra que Jesus fez por nós no passado, o que Ele está fazendo agora no presente e o que Ele vai fazer no futuro. Nós podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas. Até o próximo estudo e lá nós vamos ver o que a Bíblia ensina sobre esse tema.